Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Beleza e Saúde. A dica de hoje é sobre sobrancelhas. Descubra como se tornar uma designer de sobrancelhas de sucesso, aprendendo as técnicas mais avançadas do mercado que mais cresce no mundo. Você vai aprender meu método exclusivo do absoluto zero, mesmo que seja iniciante e não tenha experiência. Se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma dica. Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer um design em sobrancelhas retas. Se você observar, essa cliente ela tem as sobrancelhas mais retas, não tem um formato muito definido. Então nessa aula eu vou te falar de forma simples como você vai melhorar e evidenciar um pouco mais o design em sobrancelhas retinhas. Primeiro eu vou começar higienizando a pele da cliente aqui. Então eu coloco um pouquinho da mousse de limpeza no algodão, higienização da pele dela para remover todos os excessos de maquiagem, de sujidades. Depois vire o outro lado do algodão, a parte sequinha, e deixa a pele bem seca, para facilitar na hora da marcação, tá? A pele sempre sequinha. E a gente vai medir a partir da glândula lacrimal da modelo. Então, você vai medir sempre pela glândula, tá? Não é pela aba do nariz. Por quê? Depois eu vou até te mostrar esse caso aqui que você vai conseguir entender melhor. Então, vamos aqui com a haste, estou com o paquímetro, vou fazer medição com a haste do paquímetro, tá? Só eu abrir ele e a haste vai aparecer aqui, tá? Então eu vou centralizar bem no centro dos olhos, aqui ó, entre as glândulas. Vamos analisar bem aqui, ó, o ponto central. Ó, marquei aqui. Eu vou até reforçar com a caneta em gel. Então, esse aqui vai ser o eixo central, vai ser o eixo entre as sobrancelhas, tá? Por que que eu tô falando para não medir a partir dessa aba aqui, ó, lateral do ossinho nasal? Porque muitas das vezes não vai dar certo. Então, eu vou pegar aqui a haste do paquímetro para você entender o que eu quero dizer. Se eu for me basear aqui, ó, retinho pela aba do nariz dela, olha lá o tanto de pelinho que eu ia ter que remover. Então, ó, esse início aqui, ó, eu preciso preservar, tá? Vamos ver o outro lado. Tá vendo? Mesmo que a sobrancelha seja mais ralinha, eu tenho que procurar preservar o início, porque normalmente o início de quase todos nós é mais ralinho mesmo, então, mesmo que tenha pouquinhos pelos, a gente precisa preservar. Então, vamos lá, eu encontrei aqui o eixo central, eu vou fazer a medição dos dois lados, tem que ter a mesma medida, tanto de um lado quanto do outro, para me encontrar aqui, ó, o ponto inicial. Eu marquei lá o eixo central, pelo que eu observo aqui, se trata de sobrancelhas bem juntinhas. Voltando a falar que o início entre as sobrancelhas varia de 1,5, que é o mínimo, a 2,5, que é o máximo, tá? Então, isso aí não é uma medida padrão, você vai precisar encontrar em sua modelo, em sua cliente. Então, pelo que eu noto aqui, como eu tenho experiência, eu acho que é uma sobrancelha que tem 1,5 total de medida, mas eu vou fazer aqui no paquímetro, tá? Então, como eu vou medir? Eu acho que pode ser 1,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,8. Porque aí vai dar mais ou menos 1,6, um pouquinho mais de 1,5. Eu vou colocar 0,8. Aí, o que que eu faço? Eu encontro essa ponta do paquímetro lá no meu eixo aqui, ó, central. E, ó, tá vendo que bateu certinho aqui, ó, com o início dos pelos dela. Deixa eu ver o outro lado, ó. Bateu bem certinho. Então, pra mim, eu acho que vai ser essa medida mesmo, ó. Aí eu
encontro o paquímetro na pele e vou marcar aqui. Vou até reforçar um pouco mais aqui, ó, o lápis dermatográfico para facilitar para mim. Vamos ver. Encosto aqui, subo lá, encosto aqui e subo. Então, vou fazer aqui a marcação. Fazendo a marcação com a caneta aqui pra mim me localizar um pouco melhor. De forma bem simples, ó. Vou abrir o paquímetro de novo, vou pegar a haste. Ou com a linha também, tá? Mas aqui eu vou fazer com o paquímetro. Vai aqui, ó, desde o meio do arco do cupido, finalzinho do nariz, final dos olhos, lá em cima. Virar um pouquinho aqui, ó, final do olho, lá em cima. Bateu aqui, ó, bem no finalzinho que ela já possui. Então, agora eu vou fazer a medição do comprimento total da sobrancelha da modelo. Aí eu vou ligar aqui, ó, do ponto inicial ao ponto final, que eu marquei já com o paquímetro, né? Que eu fiz aqui, ó. Eu vou colocar aqui no paquímetro 5,5 centímetros para ver se vai dar certo, se é essa medida aqui. Então, eu coloco aqui no início e encosto lá. Ó, bateu certinho. Virar um pouquinho. Ó, bateu certinho lá no final, ó, preservando os pelos dela. Por quê? Quando a sobrancelha é retinha assim, a gente precisa preservar esse final para que a gente crie um arqueado e que tenha uma cauda mais evidente, tá? Porque sobrancelha mais reta, normalmente ela tem essa característica de cauda muito curta. Então, a gente precisa preservar o máximo de pelo para melhorar esse formato, tá? Então, é só transferir a medida para o outro lado, tá? Encosta aqui no início, coloca lá no final e puxa pra cima, tá vendo? Agora sim, como eu vi que é uma sobrancelha que tem 5,5 centímetros de comprimento total, o corpo sempre vai ser maior do que a cauda. Então, vamos lá. Se tem 5,5 centímetros, eu vou colocar aqui no paquímetro 3 centímetros para ver se vai ter concordância. Lembrando que o corpo é 60% da sobrancelha e a cauda é 40%. Vou colocar aqui no paquímetro 3. Ó, eu acho que não teve concordância, porque, ó, o ponto alto dela aqui nessa sobrancelha não é muito evidente, porque é uma sobrancelha reta. Então, eu preciso fazer o quê? Alongar o máximo possível para que ela possa elevar de forma automática. Então, eu vou colocar 3,5. 3,5 de comprimento aqui, ó, do ponto inicial ao ponto alto. Vamos lá. Agora sim, ó, teve mais concordância. Vou pegar a caneta, marcar aqui, ó. Então, a gente tem que alongar o máximo possível essa sobrancelha. Vou colocar 3,5 e transfiro para o outro lado. Agora eu vou marcar com a caneta. Então, qual é o segredo principal de uma sobrancelha que é reta? A gente amenizar esse formato e dar uma leve arqueada. Primeiro, que a gente precisa preservar, lembre isso, anote aí. Preservar o máximo possível de pelos da parte inferior. Então, a parte de baixo a gente quase não vai mexer. Aqui no início eu digo, tá? No início, parte inferior do início, a gente vai preservar o máximo possível. Já a parte superior, na parte de cima aqui, ó, no início, é a parte que a gente tem que mexer mais. Por quê? Como é uma sobrancelha reta, se eu faço o corte correto aqui, ó, e a remoção dos pelos, ela vai descer automaticamente. Por quê? Eu tô tirando esses pelinhos aqui de cima. Porém, o ponto alto é onde eu preciso deixar os pelinhos. Então, se eu removo o pelo de cima e mantenho o pelo daqui do ponto alto,
ela vai fazer isso, entende? Ela vai elevar automaticamente, tá? Então, vamos lá na marcação com a linha. Encontrei os pontos com o paquímetro, vou fazer o ligamento dos pontos com a linha. Então, vamos lá encontrar primeiro a espessura inicial da modelo. Lembrando que a espessura inicial você deve respeitar o máximo possível de pelos existentes, tá? Parte inferior, lembra? Preservar o máximo possível. Então, aonde eu ver que tem pelinho lá embaixo, ó, marquei a espessura inferior do início. Espessura superior do início. Aí sim eu vou ter que tirar um pouquinho mais de pelo por conta dessa regrinha que eu falei pra você agora. Da gente ter que remover mais pelos aqui superior do início, tá? Com a linha reta, sempre reta. Dedinho pra te dar o apoio. Ó, eu vou encostar aqui, ó, com ela bem retinha. E você vai ver que vai ter que tirar alguns pelinhos ali, ó. Mais ou menos 1 a 2 linhas de pelos. Marquei a espessura aqui do início. Ó, pra você ver. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto aqui, ó, onde eu coloquei aqui o início. Eu vou até marcar com a caneta para você se localizar melhor. Ó, ponto inicial, superior e inferior. Então, essa bolinha eu vou ter que ligar lá no meu ponto alto. Mas antes de ligar no ponto alto, eu vou fazer o quê? Encontrar a altura das duas sobrancelhas para ver se elas estão na mesma altura. Sempre com a linha reta. Vou colocar em um ponto alto e transferir para o outro. Ó, encontrei a altura. Se você perceber, essa sobrancelha, ela é um pouco mais alta do que essa. Essa falta mais pelinhos, tá bem ralinho aqui, mas tem pelo, então eu vou preservar. Encontrei a altura, coloco lá, ó, com a canetinha aqui pra você não se perder, a bolinha do ponto alto. Agora, qual vai ser a espessura ideal aqui, ó, da modelo? É uma sobrancelha reta, então a minha intenção é suavizar esse formato. Então, o que eu preciso fazer? Elevar a sobrancelha gradativamente até aqui, ó, o encontro inferior do ponto alto, tá? Eu não posso fazer esse alinhamento reto, eu preciso fazer subindo gradativamente. Sempre que for sobrancelha reta, essa é a regra, subir gradativamente. Então, eu vou encontrar qual é a medida aqui, ó, da espessura inicial para mim me basear mais ou menos aqui. Agora eu vou tentar ver se vai dar certo, ó. Eu já acho que teve concordância, ó, porque eu tô encontrando aqui, ó, as duas pontas estão batendo aonde eu já marquei mais ou menos. Então, vai ser essa medida aí mesmo, de 0,8. Eu vou transferir para cá. Eu vou até marcar com a canetinha em gel para você ver. Pronto, só um pontinho. Agora eu vou fazer o quê? O ligamento, que é a parte mais simplificada, tá? Então eu só vou ligar os pontos mesmo. Encontro a linha aqui, ó, nessa bolinha do início para a bolinha do ponto alto. Sempre rente, tá? Ao desenho que você já pré-definiu. Então, ó, aqui, encontro lá, marquei. A parte de baixo eu só encontro onde eu marquei para o final.
Eu tô me baseando pelo que a cliente possui, tá? Parte inferior. Ó, eu posso dar apoio aqui com o dedinho, ó, para elevar a parte inferior. Encontro aqui e subo lá onde eu marquei, tá vendo, ó, o pontinho rosa. E depois eu ligo aqui, fazendo um Vzinho aqui na parte de baixo. Olha somente com a marcação como muda. Eu vou reforçar aqui com lápis. Esse aqui é o lápis dermatográfico. Qual é o nosso papel agora? Suavizar esses formatos. Então, estica bem a pele com a caneta gel, com calma. Vai ligando até lá em cima, onde a gente marcou. Aqui você faz arredondado, você arredonda. E outro detalhe importante, como a sobrancelha é reta, a gente precisa preservar essa cauda, tá vendo que são pouquinhos pelos, mas eu tô preservando tudo o que a modelo tem. Agora a parte superior. Vou passar a linha em cima da marcação, vou passar a caneta em cima da marcação com a linha. Ponto alto eu tenho que arredondar. Vou com a linha, encontro aqui o início, a bolinha da espessura inicial superior até o superior do ponto alto. Aí eu vou e marco. Aí agora a parte de baixo. Posso dar apoio com o dedinho aqui. E marco. Parte de baixo, respeito os pelinhos dela, marco e fecho o final. O final tem que ser tipo um Vzinho, tá? Agora é só passar a caneta em gel aqui, ó. Estica bem a pele com o dedo indicador e dedão aqui, ó. Os dois pontos. Ó. Ligo lá em cima, arredondo, sem bicos, tá? Sempre arredondando a sobrancelha. Agora na parte superior. Ponto alto, sempre arredondado, tá? Nada de fazer aquelas pontas, aqueles bicos, tá bom? Ou adstringente, ó, ou a loção de limpeza que você usar, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou afinar esses traços, tá? Pra eu não me perder na hora da marcação. Eu até posso limpar o restante aqui, ó. Suavizo bem. Eu fiz a limpeza aqui dessas marcações que eu fiz ao redor e só mantive a marcação com a caneta para facilitar na hora da remoção dos pelos, tá? Então, ó, eu vou começar primeiro por essa sobrancelha aqui, ó. Como que você vai fazer o corte? Você primeiro identifica qual é o crescimento natural, qual é o sentido do crescimento dos pelos. Ó, aqui no início, ó, é um pouquinho, só um pouquinho aqui, ó, pra cima e o restante toda para o lado. Então, eu vou cortar o quê? Somente o que tiver saindo fora do formato. Como eu quero fazer uma cauda aqui, ó, eu preciso até cortar mais esses pelos, tá vendo que tem uns pelos aqui, ó, saindo pra fora.
Tá vendo? Eu tô penteando pro sentido que eles estão crescendo. Se eu deixar assim, mesmo penteando para baixo, ainda fica saindo. Então, ó, eu penteio para o sentido do crescimento e venho com a tesoura. Se você tiver de frente para sua cliente, você vai fazer dessa forma. Você pega a tesoura. Se for essa tesoura aqui igual a minha, que eu vou mostrar lá nos materiais, ela é uma tesoura que ela tem a parte reta. Essa parte reta é a parte que você vai encostar no rosto da sua cliente, tá? Então, você vai com o dedo aqui do meio e o dedão, tá vendo? Estico a pele, posiciono aqui, ó, e vou cortando nas pontinhas. Encosto no pelinho, ó, vou cortando a ponta. Tá vendo como a cauda já evidenciou ali? Aqui, ó, na parte do início, eu vou ver se tem algum pelinho pra ser cortado, ó, mas é coisa mínima. Aí uma dica que eu te dou é o quê? Encoste o dedo aqui, ó, pra que o fio fique paradinho ali, ó. Encostou o dedo, coloca a tesoura e corta. Pronto, aí eu vi que é mínimo, não tem muito pelinho a ser removido. Agora eu vou usar a pinça de ponta reta da Solingen, que eu falo sobre ela pra você lá na videoaula de materiais. Um pedacinho de algodão só pra me dar apoio pra eu ir removendo o excesso de pelinho, tá? Como vai esticar a pele se você tiver de frente, tá bom? Com o dedão esticando pra cima, o dedo indicador, desculpa, e o dedão puxando para o outro lado. E esse dedo aqui, ó, é o seu apoio também para você esticar para baixo, tá? Essa é a forma ideal se você tiver de frente. Se você tiver de costa, tem os outros vídeos aí que você vai acompanhar melhor essa outra maneira. Então, você segura de um lado, puxa para baixo e começa. Ó, a pinça levemente inclinada. Você vai encontrar o pelinho por baixo, entrou embaixo com a pinça, puxa, entrou embaixo com a pinça, puxa. E outra dica importante, aqui, ó, você não tá vendo porque eu acho que tá, não sei se a câmera pega, mas eu não estou arrastando, tá? Eu não arrasto na pele porque isso machuca, incomoda a sua cliente. O ideal é que você flutue a pinça. Então, você encosta, ó, peguei o pelo, puxei, flutuei. Ó, eu tô indo mais rápido, mas eu não tô arrastando, eu tô flutuando ela. Puxo o pelo e levanto ela. Puxo o pelo e já levanto, é bem rápido, é muito rápido. Por quê? Primeiro, você tem que esticar bem para que o pelinho, para que você não machuque, na verdade, a pele da sua cliente, fazendo beliscões, que acaba ficando até aquelas marquinhas, fazendo casquinha. E quanto mais você esticar e não arrastar a pinça na pele, menos dor a sua cliente vai sentir, tá? Ó, eu pego até aqui, ó, esses do início, bem fininhos. E outra dica importante, sempre remova os pelos no sentido do crescimento, tá? Igual aqui, ó, eles estão pra cima, eu vou puxando pra cima, tá vendo? Parece que eu tô puxando pro lado, mas eu estou puxando pra cima, tá? Então, ó, o que eu fiz? Eu preservei aqui os pelinhos da base, do início, subindo gradativamente e tirei mais a parte superior no início e mantive aqui, ó, os pelinhos do ponto alto. São bem ralinhos, mas eu preservei aqui, ó, pra criar um pouco mais esse ponto alto. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado.
Após ter feito o mesmo processo na outra sobrancelha, veja a diferença e como amenizou completamente o aspecto mais retinho. Veja aqui a sobrancelha, como mudou. Até o ponto alto que não existia, até apareceu aqui, ó. Outro lado. Mesmo que as sobrancelhas são ralinhas aqui, ó, no ponto alto, por isso que eu falo, preserve sempre, porque faz a diferença e você vai acabar conseguindo criar um ponto alto, tá bom? E esse foi o resultado final. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. O curso Sobrancelhas Perfeitas é completo e foi produzido pela profissional designer e micropigmentadora Jéssica Soares, que já atua no segmento da beleza há mais de 7 anos, com mais de 23 mil alunas já formadas. O curso Sobrancelhas Perfeitas é 100% online. São 18 módulos com 27 videoaulas mais 4 e-books mais mentores certificado. Composto atualmente por 27 videoaulas, onde será ministrado algumas delas como medições principais, mapeamento facial, como cortar sobrancelhas onduladas, marcação com linha, sobrancelhas caídas, correção com sombra, sobrancelhas masculinas, rena para loiras, rena ombré, coloração com tintura, correção com lápis, treino de design no papel e muito mais. Então não perca mais tempo e peça já o seu. Clique no primeiro link da descrição deste vídeo e seja você também uma designer profissional.